Bem-vindo ao Leaders Talk. Estava sumido, né? Esse ano eu pretendo ter mais frequência aqui. Mas bom voltar e com um assunto muito interessante. Você tem apostado? Não estou falando de bet, não. Nada contra, mas você tem apostado em alguém? Esse é o assunto que eu quero falar hoje com vocês. E vou estar também publicando na minha coluna semanal do Notícia Todo Dia. Vem comigo. Vamos lá? De novo, eu não sei por que todo mundo começa a falar segurando uma coisa que foi feito para botar na camisa, você ter as mãos livres. Então não sei por que diabo alguém chegou e falou não, vou. Então eu não vou ficar na tendênciazinha e usando aqui. Mas falando sério aí, você tem apostado ou alguém já apostou em você? E normalmente, se você olhar, todo líder ou profissional de sucesso, alguma história, teve alguém que lá atrás acreditou no potencial. Alguém que lá atrás viu o diamante antes dele ser polido. Alguém que lá atrás descobriu que dentro da pedra tinha uma escultura. Hoje em dia, eu vejo cada vez menos isso acontecer. Eu tenho que agradecer que eu fui, graças a Deus, eu tive líderes ou pessoas que acreditaram em mim. Começa dentro de casa, com os pais, com certeza, acreditam, investem, mas profissionalmente, às vezes é importante, às vezes não, a maioria das vezes. E eu já investi em potenciais, graças a Deus, a maioria deles deram frutos, isso é o que se espera. Investir na atitude, muitas vezes mais do que na competência que estava lá escrita no currículo, porque eu sinto, e já falei isso antes, para mim a atitude é muito mais importante do que uma formação, o que seja. É mais fácil você apostar naquele cavalo que já está ganhando, mas você identificar aquele potencial é o que diferencia. Eu acho que é o olheiro, fazendo analogia ao futebol, que consegue identificar na criança ainda o que vai se tornar, do que aquele que já chega e pega o cavalo já ganhador. Aí tem menos risco. E quase tudo na vida, né? A rentabilidade, o retorno é maior quanto maior o risco. Então, eu sinto que hoje em dia, e esse assunto foi trazido por mim, por uma influenciadora digital que eu e meus sócios a gente está apoiando, ela falou como está difícil, né? As pessoas acreditarem, confiarem, já querem pegar o produto pronto, não querem investir. E eu acho que não serve só para esse meio de influenciador digital, isso para tudo. Hoje em dia, os jovens estão diferentes. Já tem um vídeo meu que eu falo da geração Z, da diferença da nossa época, né? de chegar e dar tudo, dar o sangue pela empresa. Hoje eu sinto que as empresas precisam apresentar mais do que uma proposta financeira atrativa. Tem que apresentar um propósito que esteja alinhado. E eu acho que dos dois lados, tanto a geração Z como os antigos, é aprender a lidar. A inteligência artificial veio para ficar. E quem não souber utilizar vai ficar para trás, com certeza. Mas eu vim aqui falar sobre aposta. Eu, graças a Deus, na minha carreira, no meu início, eu tive profissionais que confiaram em mim, que confiaram desde o início do processo. Quero mencionar um, especificamente Flávio de Andrade, era o diretor de marketing da empresa, depois se tornou o presidente da empresa. E eu sei, e não soube por ele, eu sentia, mas soube depois, o quanto ele acreditava e confiava em mim. E lógico que eu entregava bastante, lógico que não tinha tempo ruim, que não tinha final de semana, que eu trabalhava com amor e sempre fiz isso, sempre suei a camisa, né? Naquela expressão antiga de se falar. Sinto que hoje está um pouco mais difícil. Mas o que eu percebo era aquela sensação de dono que desde o início eu tinha, mesmo sendo júnior na empresa, eu não gastava um centavo na empresa que eu não gastaria se fosse meu. Muitos até recentemente encontrei com dois colegas falavam: você sempre foi pão duro. Eu não sei se é pão duro, mas eu sempre fui preocupado se aquele investimento ia trazer o retorno esperado. Eu acertei sempre? Não.
mas eu aprendia com os erros, e muito mais, aprender com os erros dos outros. O que eu ouvia, o que acontecia com os outros, eu tentava não fazer comigo. Eu investi, acreditei em pessoas, eu me lembro no Sri Lanka, o Tusita, ele foi o primeiro que me disse, cara, me mandaram para o Paquistão, mas acharam que Sri Lankês não ia dar certo lá. Eu fui lá e consegui implementar e fazer lá uma revolução na parte de merchandising. Voltou para o Sri Lanka, me ajudou, na época que eu era lá o presidente da empresa, a fazer uma mudança de cultura, um turnaround no business. E, de novo, muito jovem, e trazia iniciativas, ideias. Eu tinha a escuta ativa. Nem tudo que ele apresentou dava certo, ou funcionava, ou eu aprovava, mas eu acreditei, eu apostei. Eu indiquei ele para ir para Londres para trabalhar numa função de duty free, Global Travel Retail. E pelo que eu sei, continua crescendo. Igual a ele, tiveram outros profissionais na América Central, na Costa Rica, no Caribe, que eu investi. E graças a Deus, posso dizer que 90% das chances deram frutos. Se não na empresa, seguiram fora da empresa e hoje são profissionais bem-sucedidos e, mais do que isso, felizes. Porque eu acho que a felicidade é o mais importante. Então, o que eu peço é para os líderes atuais, e eu pergunto para vocês, vocês têm investido, vocês têm acreditado, vocês têm apostado em talentos que ainda não estão prontos, mas que podem te surpreender muito no futuro? Essa confiança, saber guiar, saber dar feedback, saber ouvir é muito importante. Eu sinto que está faltando um pouco hoje. Eu sinto que muitas pessoas estão com medo de errar, mas, de novo, o retorno é maior quanto maior o risco. E existe, e é possível ter risco calculado. Você faz e dá uma área, você mantém, se observa. Não faz o microgerenciamento, não. Isso foi o artigo que eu publiquei na coluna lá, Notícia Todo Dia, da semana passada. Microgerenciar acaba demonstrando a fraqueza do próprio líder. Ele não se sente seguro e aí ele acha que só ele sabe fazer e não investe. Não é perder tempo, não. Investe em treinar e educar. Então eu quero provocar vocês aqui. Vocês têm apostado nos seus filhos, nos seus funcionários, nos mais júniores, nas pessoas que chegam apresentando algo fora da caixa que talvez você não tinha pensado, nunca utilizou, ou você segue sempre no que é mais seguro, no que é mais safe. O retorno é maior quanto mais você se arrisca. Tem aquela expressão, quem não se arrisca, não petisca. Então, de novo, fica a dica, não estou dizendo para fazer coisas loucas, acreditar em tudo e todos, mas dê um voto de confiança. Veja as pessoas, principalmente no mundo atual, que tem ética, moral, que tenha os valores corretos, que estejam alinhados com você, com seu princípio, porque o conhecimento, o hard skill, vai estar na ponta do dedo, aqui. Agora, a atitude, a inteligência emocional, isso daí você não consegue que uma máquina substitua, tá bom? O que eu peço, invistam mais nas pessoas. Querem investir em bet, tudo bem, mas ali você vai ter que ter sorte para ganhar, e investir em pessoas você consegue prever um pouco mais, ainda mais se você tiver o tempo e a disposição que a inteligência artificial vai te dar, por estar trabalhando na produtividade, na eficiência, vai liberar o seu tempo para você investir no talento humano. Tá bom? Um abraço, bom voltar. Pretendo agora, esse ano, estar postando 2 vídeos por mês no início e talvez no segundo semestre um vídeo por semana. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.